Pronto, pessoal, estamos gravando. Então, como eu ia dizendo, esse texto que eu compartilhei com vocês é um texto meu, foi publicado na revista Ilha de Antropologia e é o primeiro capítulo da minha tese. É o capítulo onde eu apresento a minha perspectiva teórica, tá? E então, esse artigo ele é bastante interessante para a gente introduzir esse tema que é assim essa relação de proximidade que existe entre a antropologia e os museus. Quando a gente olha para a história da antropologia, a gente vê que a antropologia ela surge nos museus, né? Ela surge no museu no sentido de que ela é uma disciplina que, pelo seu objetivo de estudar a diversidade cultural, ela sempre esteve em contato com a diversidade cultural, coletando objetos representativos das outras culturas, coletando falas, né, das próprias pessoas, né, das outras culturas, e levando para os museus. Morgan, Taylor, Fraser, eles tinham seus gabinetes, seus centros de estudos nos museus. Né? Isso fica bastante claro quando a gente olha ali dentro da história da antropologia, por exemplo, a antropologia francesa, né? Que teve ali um papel fundamental no tratamento das coleções do Museu do Homem, um dos museus etnográficos mais famosos do mundo, lá de Paris. Então, esse primeiro capítulo, pessoal, da minha tese, que eu transformei num artigo, né, ele é um bom começo para a gente entrar nesse tema que diz respeito dos museus e da antropologia. Então, nesse sentido, depois que a antropologia ela, né, se consolida como disciplina, ela passa a reconhecer a culpa que ela teve no sentido de contribuir para que grandes coleções de objetos fossem parar nos museus sem uma política ou uma ética de aquisição de objetos. Então, a antropologia se separa dos museus, né, passa a fazer trabalho de campo, a ir nos lugares, passa a ter um posicionamento ético, crítico sobre o modo como os objetos eram coletados, o modo como as outras culturas eram tratadas, às vezes roubadas, né, para darem subsídios aos estudos antropológicos. Então, a antropologia se afasta dos museus. E agora, a partir da década de 80, né? Boa noite, Tiago. Tudo bem? Eita, será que eu cancelei ele sem querer? Acho que eu cancelei ele sem querer. Ah, não. Oi, Tiago. Boa noite. Que bom que você apareceu hoje. A gente já começou, tá, Tiago? Meu nome é Rafael. Estou aqui apresentando esse texto, tá? Mas bem inicialmente. Então, como eu... tudo bem, né, Tiago? Quer falar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Professor, não entendi bem esse texto, não. É meio complicado porque há vários autores, né? Como é? Oi, Tiago, como? Eu achei ele um pouco complicado, esse texto, para me entender. Pronto, fique tranquilo, a gente está explicando. Eu estou explicando ele. A ideia é isso, é a gente, né, eu apresentar o texto, mas fique tranquilo. Eu vou continuar. Então, como eu estava falando, esse texto, ele é um texto que ele mostra exatamente isso, né? Como a antropologia, ela tem uma relação muito próxima com os museus, como ela se afasta dos museus, né? Nesse momento em que a antropologia ela passa a encarar uma autocrítica, né, do modo como ela tratava a diversidade cultural, do modo como ela produziu teorias dentro dos museus, né, que antes eram instituições que roubavam objetos de outras culturas, porque não tinha uma legislação política e ética que orientasse a aquisição de objetos, mas agora a antropologia está se voltando para os museus novamente, agora não, a partir da década de 80, tá? E ela começa a produzir teorias e análises sobre os museus. Então, ela tem contribuído bastante para renovar, né, o modo como os museus trabalham e também tem contribuído para produzir estudos e análises sobre
os museus como um instrumento de ação social, ou seja, um local onde você, além de você poder analisar as transformações sociais e culturais dos diferentes povos, você ainda passa a utilizar o museu como uma ferramenta de crítica, uma ferramenta de requisição de direitos sociais, etc. Tá? Então, a ideia central desse texto, em poucas palavras, né, é a seguinte, é argumentar que, olha, o museu, ele é semelhante a um texto. As exposições dos museus, elas são como um texto escrito. E o antropólogo, ele pode ler esse texto, interpretar esse texto e oferecer uma análise e uma interpretação desse texto expográfico. Tá? Então, é um texto em que eu analiso antropologicamente, né, os diferentes estilos de escritas museológicas e os diferentes projetos de exposições museológicas. Tá? O Tiago falou que teve dificuldade de ler o texto, né? Mas a minha intenção aqui é traduzir, né, esse grau de dificuldade em uma informação acessível para vocês. Tá? E nessa disciplina, nós vamos trabalhar com bastante artigos. Então, prestem atenção no formato dos textos. Né? Além de vocês absorverem o conteúdo dos textos, eu pediria que vocês prestassem atenção à forma dos textos, ao modo como os textos, um artigo científico, ele é produzido, quantas partes ele tem, uma parte teórica, uma parte metodológica, uma parte de análise, tá? Porque, como a gente combinou, e aí depois no final da aula eu vou dizer ao Tiago também, né? A gente vai agregar ao Tiago também, a nossa avaliação vai ser em conjunto, né? A gente produzir um artigo e submeter para uma revista, né? Um minuto que entrou um outro rapaz aqui. Gilvan, será que eu cancelei ele sem querer? Tô todo atrapalhado hoje, que eu saí de uma reunião tão cansativa. Oi, Gilvan. Boa noite. Tudo bem, Gilvan? Pronto, o Gilvan já está aqui. Oi, Gilvan, boa noite. Tudo bem? Bom, então esse texto, pessoal, peço desculpa, é porque estão chegando os alunos e eu estou fazendo interrompendo a minha fala. Mas deixa só o Gilvan se conectar ali que a gente vai... Eu vou começar a iniciar de onde eu parei. Gilvan, está me ouvindo? Boa noite, Gilvan. Pronto, Gilvan, eu estou fazendo uma introdução geral ao texto, tá? Pessoal, eu vou me repetir só um pouco, tá? Pronto, somos nós cinco aqui, tá? Eu vou iniciar apresentando o texto, tá, pessoal? Depois eu falo com você, Gilvan, com o Tiago, como é que vai ser a avaliação da disciplina, tá? No final da aula, você vai 15 minutos para atualizar vocês, já que é a primeira aula de vocês, é a nossa segunda aula, tá? Então, esse texto que eu estou apresentando para vocês, ele foi o primeiro capítulo da minha tese de doutorado, tá? Era uma tese em que eu estudava como um museu, ele adquiriu uma série de objetos indígenas, num momento em que não havia uma política nem regras éticas que garantissem a aquisição de objetos de museus. Tá? E era uma tese que justamente tratava sobre os museus como lugar, né, de pesquisa social, de pesquisa antropológica. Não precisa pedir desculpa, Gilvan, fique tranquilo. Tá? Então, eu separei esse primeiro capítulo para a gente ver. Tá? E o primeiro capítulo, pessoal, é um capítulo chamado Escrita e Projeto Museológico, relações entre antropologia e os objetos de museu. Tá? Então, o que é que o título diz para a gente? Né? O título diz para a gente a seguinte informação, né? Os objetos dos museus, tá? Eles são adquiridos pelos museus e depois que os museus adquirem os objetos, eles vão tratar esses objetos para que esses objetos sejam apresentados ao público. Né?
Então, esse texto ele está falando justamente dos diferentes projetos museológicos, especialmente dos projetos museológicos que são coordenados por antropólogos. A gente está pensando os museus a partir da antropologia. Tá? E ele vai tratar dos diferentes tipos de escritas museológicas. Então, os museus têm o seu projeto museológico e, a partir disso, todas as coleções de objetos dos museus, elas são apresentadas ao público como se fosse um texto escrito. Elas são apresentadas ao público montadas, né, uma peça, depois outra peça, construindo uma narrativa, um argumento, né, social, tá? Então, nesse texto, eu inicio, né, falando um pouco sobre o contexto da descoberta, ou seja, como eu tive essa ideia de analisar o tipo de projeto e o tipo de escrita museológica por trás dos museus. Tá? Depois eu faço um apanhado da história social dos museus, ou seja, como os museus se tornaram uma instituição de pesquisa que deu base para o surgimento das ciências sociais, né? Como os museus se tornaram um lugar fecundo de trabalho para os antropólogos, que é uma categoria de cientista social, e, por fim, eu vou analisar diferentes tipos de projeto e de escritas museais. Aí, então, eu vou apresentar o projeto de museu racionalista, né, um projeto de museu clássico com uma escrita racionalista e um projeto de museu etnográfico com uma escrita reflexiva, ou seja, uma escrita que convida o leitor para fazer parte da exposição. Tá? Então, é um texto que eu procuro mostrar como a antropologia trabalha com os museus. Tá bom? Um detalhe importante. Eu já apresentei esse texto numa conferência, tá? Uma conferência para o programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu estou aproveitando esses slides. Tá? Eu tive um dia hoje cansativo, infernal, reunião de manhã, de tarde, de noite, problema administrativo para resolver, então eu disse, eu já tenho a aula pronta, eu vou pegar esses slides e vou apresentar para os alunos. Então, tem aqui a estrutura da conferência, mais a estrutura da aula, tá? Bom, pessoal, então eu vou iniciar apresentando as transformações que têm ocorrido na museologia ao longo do século XX. E que transformações são essas? Bem, no primeiro momento, os museus são o centro, o lugar em que os antropólogos fazem pesquisa. Vocês lembram das aulas de introdução à antropologia, Antropologia 1, que a antropologia começou como uma antropologia de gabinete. Os antropólogos fazem trabalho de campo, mas a grande maioria dos antropólogos contratavam pessoas para que fossem coletar os dados, objetos, depois eles receberem esse material e fazer suas análises. Então, os antropólogos iniciaram seus trabalhos nos museus. Depois disso, a antropologia ela vai fazer uma autocrítica do modo como ela contribuiu para a expansão colonial, ou seja, para a colonização dos outros povos, e vai se afastar dos museus e vai começar a produzir instrumentos críticos, né, digamos assim, desse trabalho colonial que ela desempenhou, né, de 1850 até 1900, né, quando a antropologia surge. Bom, e agora a antropologia ela volta para os museus, para, junto com os museólogos, produzirem novas estéticas, novas abordagens, novos projetos museológicos e novos tipos de escritas museológicas. Escrita museológica, leia-se formas de construir exposições museológicas, pensadas a partir do arcabouço teórico da antropologia. Então, quando eu falo que eu vou iniciar apresentando as transformações que têm ocorrido na museologia do século XX, é justamente apresentando como a antropologia nasce no museu, como ela se distancia do museu e como agora, um século depois, ela volta
a trabalhar com os museus, mas não mais numa perspectiva colonial, agora numa perspectiva que encara o museu como um lugar de ação social, ou seja, um lugar de crítica social. Tá? Depois disso, eu vou, no ponto 2, tratar dos diferentes tipos de escrita que correspondem a diferentes tipologias de projetos museológicos. Então, nessa parte, eu vou propor que nós entremos nos museus e, ao entrarmos nos museus, nós identifiquemos que tipo de projeto esse museu tem. Toda instituição tem um projeto. A Universidade Federal de Alagoas tem um projeto. Em cima dele, ela vai, né, desenvolver suas ações, ela vai pensar os seus cursos. O Instituto de Ciências Sociais tem um projeto político-pedagógico, o curso de antropologia, né, o curso de Ciências Sociais, antropologia na pós-graduação, Ciências Sociais na graduação. Tem o seu projeto político-pedagógico. Toda instituição tem o seu projeto. Então, nessa parte, eu estou argumentando que, olha, o museu ele tem um projeto. E, a partir desse projeto, ele vai, né, pensar diferentes formas de apresentar para o público, apresentar para o social, os seus objetos, o seu acervo. Ou seja, nessa parte eu estou dizendo, vamos olhar para os diferentes projetos de museus e ver os diferentes tipos de escrita, ou seja, os diferentes tipos de orientações expográficas que esses museus têm para apresentar a diversidade cultural para a população e o público mais amplo. Tá? Por fim, eu vou propor algumas reflexões sobre os diferentes projetos e tipologias de escritas museológicas, ou seja, eu vou propor uma reflexão sobre os diferentes museus e como esses diferentes museus trabalham socioantropologicamente os objetos das suas coleções. Tá? Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, ou no chat, ou por aqui, tá bem? Bom, pessoal, então, eu trouxe essa imagem para vocês. Essa imagem, ela é de um gabinete de curiosidades. Ela é a imagem de um gabinete de curiosidades. E quando a gente olha, pessoal, para o museu, né, o museu como um lugar onde surge o pensamento científico, é no museu que surge o pensamento científico, no século XVI e no XVII, a gente vê que o museu, nessa época, né, ele ainda não tinha ali uma orientação sobre como fazer o tratamento dos seus objetos, sobre como expor os seus objetos ao público. Então, nessa época, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma gravura da história natural de Ferrante Imperato, que era um intelectual de Nápoles, do século XVI. E essa imagem, ela exemplifica para a gente como era o museu, quando o museu surge na Europa como uma instituição de produção de conhecimento científico. Vejam, antropologicamente, historiograficamente, a gente tem registro de museus desde a época da Grécia Antiga, né? Alexandre, né, quando ele conquistou a Grécia, né, que agregou a Grécia ao Império Helenístico, Alexandre, ele contratou Aristóteles, mas ele convocou Aristóteles para ser seu professor, seu tutor, filósofo da ciência, para ser o seu tutor. Então, Alexandre o Grande, junto com Aristóteles, produziu ali um gabinete que era uma mistura de biblioteca com museu, onde tinha ali uma série de artefatos e livros que serviam como base para se produzir intelectuais, para Alexandre se intelectualizar, para o alto escalão, digamos assim, administrativo do Império Helenístico se intelectualizar. Né? Então, desde aquela época, 4.000 anos atrás, já se tem de instituições que hoje lembram museus. Mas o museu, como a gente conhece hoje, como uma instituição de produção de conhecimento, como uma instituição que serve à produção de conhecimento social, ele surge no século XVI e no século XVII. E o museu dessa época,
como eu estava dizendo, ele não tinha ali muitos parâmetros políticos, éticos, para orientar o modo como eles coletavam os objetos e como eles faziam a montagem dos objetos. Em outras palavras, nessa época não havia um projeto museológico, um projeto socioantropológico por trás dos museus. Um projeto definido. Então, no século XVI e no século XVII, os museus eles eram conhecidos como um gabinete de curiosidade. Né? E percebam que existem aqui, olha, objetos de fontes e origens diversas. Né? Objetos representativos da fauna, né? Animais, né? Objetos representativos de acervos bibliográficos, livros, mapas, né? Objetos etnográficos coletados, né? Da cultura material de outros povos. Então, veja, não havia nenhuma projeção, nenhum projeto de tratamento desses objetos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os objetos da cultura material, por exemplo, indígena, ficam numa seção, os objetos de ciências naturais ficam em outra tipologia de museu, em outra seção. Os livros e a material fotográfico ficam em outro tipo de acervo. Nessa época, não. O acervo era um só, com tudo misturado. Tá? Então, no pensamento, né, humano moderno, o museu ele surge aqui no século XVI e XVII como uma instituição de produção de conhecimento. Aqui a gente vê muito provavelmente né, com a linha apontando, né, para os objetos do museu e explicando do que se trata cada um desses objetos. Aqui nós vemos uma pessoa intelectual também apontando com o dedo. Então, o museu, como a gente apontando com o dedo, com certa curiosidade para algum lugar do museu. Então, os museus, eles surgem aqui no século XVII e no século XVI como um lugar de estudo. Um lugar de estudo onde o intelectual ele teria acesso as coleções, e essas coleções tinham desde elementos de fauna e flora até objetos etnográficos coletados das culturas que vinham sendo descobertas a partir das viagens de descobrimento, objetos representativos das culturas indígenas, objetos representativos das culturas africanas, etc, etc. Então, nesse momento, o museu era um espaço, ainda que confuso, de produção de conhecimento. Tá? Depois disso, no século XVIII e no século XIX, né, os museus eles começam a desenvolver um projeto de tratamento das suas coleções. Né? E aí o museu ele deixa de ser um lugar em que diversos objetos são apresentados sem que fosse seguida uma lógica, e eles passam a projetar uma lógica para esses museus, ou seja, você vai ter um museu de ciências naturais, em que você vai ver espécimes naturais empalhados, né? Você vai ver ali, né, um jacaré empalhado, você vai ver ali um peixe também conservado, você vai ver ali, né? E você vai ter também museus de ciências, como por exemplo esse Museu Cesare Lombroso, né, que é um museu de ciência, um museu que tem um projeto científico que tem como finalidade transmitir conhecimento acadêmico. Você vai ver museus etnográficos que vão mostrar só objetos da cultura material indígena, seja ela africana, seja ela australiana, seja ela norte-americana. Então, no século XVI e XVII, os museus eles começam a apresentar o seu acervo para um público mais amplo, mas é só no século XVIII e XIX que vai haver um conjunto de intelectuais, tá? Especialmente antropólogos, historiadores também, entre outros, que vão começar, não é, a pensar as bases teóricas e metodológicas dos museus. Tá? Percebam que ainda não vai haver uma preocupação com as bases políticas nem éticas do modo como os objetos são adquiridos. Primeiro, eles vão começar a pensar as bases teóricas e metodológicas, como vão fazer o tratamento das coleções. Tá? Então, essa foto, fui eu que bati essa foto. Essa foto é de um museu de ciência, tá?
é o Museu Cesare Lombroso, que foi um museu que Lombroso fez com base em material que ele criou. Cesare Lombroso era um criminalista. Tá? Era um criminalista que ele tinha uma perspectiva teórica eugenista, ou seja, ele analisava a diferença entre as raças com esses instrumentos que vocês estão vendo, né, de medição de crânio. Tá? Isso aqui são instrumentos antropológicos de medição de crânio, da antropologia física. Tá? E o Cesare Lombroso, ele criou uma série de tipologias para identificar comportamento desviante, né, a partir do formato do crânio dos seres humanos. Então, ele pegava crânios, por exemplo, de bandidos perigosos, media, criava um padrão e dizia, olha, toda pessoa que tiver um crânio nesse formato é um potencial bandido. Toda pessoa que tiver um nariz nesse formato é um potencial bandido. Durante algum tempo isso foi aceito. Hoje a gente sabe que isso não condiz com a realidade. O próprio Lombroso, ele questionou essa própria teoria. Mas por que eu estou trazendo essa imagem? Para mostrar que os museus eles deixam de ser um depósito de objetos de fontes e origens diversas e passa a ser um lugar de estudo e pesquisa científica. Então, esse Museu Cesare Lombroso, ele exemplifica esse exato momento em que os museus eles passam a servir como lugar de estudo científico e lugar de produção de conhecimento científico. Tá? Então, vejam, a gente tem aqui, até o momento, o seguinte cenário. Né? Os museus surgem como gabinetes de curiosidades, em que não havia ali um projeto técnico para o tratamento das coleções. Você pegava os objetos e ia empilhando lá, colocando lá, acumulando. Esses objetos serviam de forma privada para que alguns intelectuais, né, tivessem acesso para pensar questões sobre a evolução humana, como os evolucionistas fizeram, para pensar a difusão de culturas, como os difusionistas fizeram. Né? Depois disso, eles se transformam num lugar de produção de conhecimento científico de forma sistemática. Tá? Você não vai mais colocar os objetos de qualquer modo em exposição. Você vai estabelecer critérios, né, de seleção desses objetos, de classificação e de organização desses objetos, cada um, né, em uma seção diferente. Tá? E, a partir disso, os museus se abrem como centros de produção de conhecimento. Tá? E aí chegamos no século XX. Tá? O século XX ele vai ser um século decisivo para as ciências sociais. Né? É quando a antropologia ela vai começar, como a gente viu em outras disciplinas, em Antropologia 1, ela vai começar a tratar a diversidade cultural numa outra perspectiva, que não é a evolucionista nem a difusionista, é uma perspectiva etnográfica. Né? Malinowski, Radcliffe Brown vão inaugurar essa perspectiva etnográfica. Tá? A antropologia ela vai sair dos museus, vai começar a fazer trabalho de campo. Então, os antropólogos eles saem dos museus, deixam de fazer pesquisa nos seus gabinetes e vão fazer pesquisa de campo. Né? O começo do século XX é quando Malinowski vai apresentar a ideia de observação participante, que é essa ideia de que o antropólogo ele tem que se deslocar do seu lugar de origem, aprender outra cultura, aprender outra língua, coletar dados, tá? E escrever sobre a diversidade cultural de uma forma mais, digamos, coerente com aquela realidade cultural. Ou seja, se antes eu vou falar sobre o outro apenas a partir das minhas impressões sobre os objetos dos outros que me chegam, agora eu vou falar sobre o outro, perguntando ao outro o que é que ele gostaria de me falar sobre ele.
É o que Malinowski vai fazer. Malinowski chega nas Ilhas Trobriand, aprende a língua, fica convivendo entre os nativos e vai perguntar o que é que vocês queriam me mostrar. O Kula, que é esse movimento de trocas, né? De trocas comerciais, mas que não são trocas comerciais apenas, são trocas comerciais, simbólicas, de comida, de magia, de noiva, de noivo, de casamentos, etc. e tal. E, a partir disso, né, a antropologia vai se separar dos museus, como eu disse. Né? Mas o século XX ele também traz um dado interessante para a gente. Né? O século XX, né, é um momento em que a gente vai ver ali as duas guerras mundiais, é um momento em que a Unesco vai surgir para mudar o modo como era feito a educação nos diversos cantos do mundo. Né? A educação era feita a partir de uma ideia de que havia diferenças raciais. A Unesco, depois da Segunda Guerra Mundial, com os traumas do Holocausto, a Unesco ela vai dizer, olha, a gente precisa acabar com essa ideia de que existe uma raça superior e uma raça inferior. E a Unesco ela vai fazer um programa que vai regular desde o modo como se ensina a diferença cultural nas escolas até o modo como os museus coletam os objetos das suas coleções. Que até a Guerra Mundial, todos os museus montavam suas coleções a partir do tráfico. Né? Os museus da Europa se consolidaram, roubando objetos de outros lugares. Durante a Segunda Guerra Mundial, os museus roubavam objetos. Durante a primeira fase da colonização brasileira, os missionários roubavam objetos e levavam para a Europa. Então, o século XX é um momento chave, porque no século XX é possível a gente observar que a antropologia, no começo do século XX, se afasta dos museus, as ciências sociais saem dos museus, especialmente a antropologia, vai a campo, mas no final do século XX, depois de anos de autocrítica, a antropologia vai olhar para os museus e começar a ver os museus como um lugar de pesquisa social. Então, a antropologia vai entrar nos museus e vai dizer, olha, todos esses objetos são fruto de roubo, são fruto de violência física e simbólica. Esses objetos foram coletados e vieram para cá porque houve muita violência física e simbólica com os povos que eram detentores desses objetos. Então, o século XX é um momento chave para as ciências sociais e os museus, ou melhor dizendo, o século XX é um momento chave para entre o museu e a antropologia. Por quê? Porque no começo do século XX os museus deixam de ser um lugar de trabalho para os antropólogos. E no final do século XX os antropólogos voltam para o museu, né, para fazer uma crítica social a partir dos museus. E quando os antropólogos chegam nos museus para fazer essa crítica social, eles começam a produzir novas tipologias de museus, novos projetos de museus. Eles começam a dizer, olha, está na hora da gente tirar o museu dos salões pomposos, dos palácios, e levar o museu para as ruas. Pensar o museu como um instrumento de ação social. Né? Então, a ideia de museu vai se expandir no século XX graças a todo esse conhecimento antropológico, que vai ali produzir teorias e produzir argumentos para que o museu se torne um instrumento de ação social. E o que é que eu quero dizer do museu como um instrumento de ação social? O museu ele passa a ser apropriado para servir como uma ferramenta de requisição, requerimento de mais direitos, requerimentos de igualdade, de reconhecimento. Então, os museus saem desses palácios, desses templos de ostentação, e os museus vão para a aldeia indígena, os museus vão para o Muro de Berlim, os museus vão para céu aberto. Né? E os antropólogos vão produzir teorias junto com outros cientistas para pensar, né, como os museus podem servir para a sociedade civil mais ampla requerer o seu lugar na história. Tá? Então, aqui eu trouxe duas fotos. Esse aqui é a Casa Museu Gilberto Freire, tá? Que é um museu aqui de Recife. É uma nova tipologia de museu que não existia, é uma casa-museu, né? Antigamente, a tipologia de museu era
o museu num espaço quase que sagrado, um laboratório de pesquisa, um gabinete de curiosidade luxuoso. Isso aqui, muito provavelmente, é um palácio de um nobre. Eu arrisco dizer que esse aqui é o nobre, dono do museu, e esses 3 aqui são intelectuais que pagaram a esse nobre para acessar o museu, para adquirir algum tipo de conhecimento. Então, o museu é uma instituição pomposa. É uma instituição pomposa no palácio de um nobre, que depois vai para um laboratório de pesquisa. E agora, no século XX, as portas se abrem e os museus mudam. Existem várias tipologias. Uma casa-museu. Tiago, diga, por favor. Esse tipo de museu que o senhor disse, dos nobres, era tipo uma coleção, né, de materiais. Eu ouço de tipo de uma viagem, faz uma coleção particular deles, né? Nesse sentido, né? Perfeito, Tiago. O Tiago trouxe uma coisa interessante para a gente pensar. Tranquilo. O Tiago trouxe uma coisa interessante para a gente pensar. Né? Os museus, eles se transformam em diferentes vias. E o Tiago, agora, ele percebeu também uma transformação interessante. Os museus eram instituições elitistas. Os museus eram instituições elitistas. Para entrar nesse museu que ele falou, que era uma coisa nobre, ele falou, o museu era uma coisa nobre. Isso aqui é o palácio de alguém, e esse alguém está cobrando um preço caríssimo para que outros nobres acessem o museu. Esse daqui, que é o dono do museu, desse salão, desse gabinete de curiosidades, ele está ostentando a coleção de objetos que ele adquiriu a partir de viajantes que iam viajar para diferentes partes do mundo e traziam os objetos. Então, ele monta o gabinete de curiosidade e o gabinete ele é privado e ele é aberto apenas para quem pode pagar para acessar e adquirir conhecimento a partir dos objetos que esse nobre está ostentando. Depois disso, os museus, eles deixam de ser menos elitistas, mas nem tanto. Eles ainda estão num espaço um pouco elitizado. Né? O Museu de Antropologia Criminal de Cesare Lombroso era dentro de uma faculdade de medicina. Não é todo mundo que entra no museu, que entrava. Você tinha que primeiro estar dentro daquela universidade, que até alguns anos atrás era uma instituição muito elitista, no mundo inteiro. Hoje não, existem políticas no mundo inteiro que fazem com que a universidade assuma um compromisso social. Depois disso, os museus eles se abrem, se popularizam. Então, quando o Tiago ele faz essa observação muito importante, ele está chamando a atenção, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, para mais uma transformação dos museus, ou seja, os museus deixam de ser uma instituição elitista e passam a ser uma instituição pública, aberta ao público. Mesmo um museu privado, como a Casa Museu Gilberto Freire, ele é aberto ao público. Ou seja, hoje em dia, você não precisa ser uma parte da elite cultural e da elite financeira para frequentar um museu. Você frequenta um museu, muitas vezes, de graça. Como estudante, tem museu que nem te cobra a entrada. Né? Então, no século XX, foi um momento que teve que os museus, pensados numa perspectiva antropológica, seguiram 2 caminhos. Primeiro, eles se transformaram teoricamente. Se transformaram. Era uma instituição que não tinha um projeto pedagógico e depois passa a ser uma instituição que tem um projeto pedagógico. Deixa de ser um amontoado de objetos misturados, objetos da fauna, objetos da flora, objetos de produção material humana, objetos etnográficos, objetos arqueológicos, tudo misturado, e ele passa a ser uma instituição que tem um projeto. Olha, a gente não pode misturar os objetos tudo numa categoria só. Objetos arqueológicos é objeto arqueológico. Pessoas, povos, grupos que morreram há milhares de anos. Objetos etnográficos são objetos dos povos do presente. Não pode ficar misturado. Cada um vai para um lugar. Objetos de fauna e flora é outra tipologia de objetos. Então, vai para outro lugar. Tá? Então, a gente vê esse movimento, que é o movimento de transformação teórica e metodológica de como fazer o tratamento das coleções, e a gente vê esse movimento que o Tiago falou, que é um movimento que o
museu deixa de ser uma instituição elitista e se transforma numa instituição de ação social, ou seja, qualquer pessoa que se aproprie do conhecimento socioantropológico e museológico pode requerer o direito de ter um museu. Gilberto Freire é um exemplo. Isso aqui é a Casa Gilberto Freire, que foi musealizada. Então, no século XX, tem espaço para diversas tipologias de museus. Museus de arte moderna, por exemplo, como o Tate Modern, na Inglaterra, que é um museu de arquitetura moderna, tá? E uma casa-museu, que é uma tipologia de museu, um acervo particular de Gilberto Freire. O Tate Modern, que é um museu de arte moderna, ele é um museu que tem uma tipologia de arte, é um museu que apresenta objetos de arte, arte moderna, com um acervo de todas as partes do mundo. Onde quer que tenha um artista, ele compra esse objeto desse artista e apresenta, ou então o artista doa, porque dá status, você tem uma peça exposta no Tate Modern. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também museus como a Casa Museu Gilberto Freire, né, que é um acervo particular, com os objetos que Freire colecionou. Então, no século XX, a gente tem, por um lado, como eu disse, essa transformação teórica e essa transformação na prática, né? E isso fica muito claro quando a gente olha para esse slide. Os museus, eles deixam de ser um espaço elitista, porque ainda assim a Casa Museu Gilberto Freire é um espaço elitista. Gilberto Freire fazia parte da elite de Pernambuco, né? E os museus, eles se expandem, ou seja, diferentes tipologias de museus, mas eles também se expandem no sentido de virar um instrumento, como eu disse, de ação social, ou seja, de contestação. E aqui eu trago o Museu Maguta, que é um museu que está localizado lá, eu acho que é na fronteira de Belém, do Pará com o Amazonas. É no Amazonas, o Museu Maguta já é no Amazonas, que é um museu indígena. Então, o museu, no século XX, quando os antropólogos voltam para o museu, os antropólogos, né, que num primeiro momento tinham o museu como um lugar de estudo, nem todo antropólogo vinha da elite naquela época, no sentido de ter dinheiro para coletar tantos objetos. Então, eles iam no museu analisar os objetos que a elite da época conseguia comprar, né? Era um lugar elitizado. Então, os antropólogos saem dos museus e voltam para os museus, mas quando eles voltam para os museus, eles voltam trazendo essa bagagem do trabalho de campo e auxiliando na produção de uma teoria social sobre os museus, que vai fazer dos museus um espaço de contestação, né, que vai tirar o museu daqueles salões elitistas e trazer o museu para a rua, trazer o museu para a aldeia indígena. E esse Museu Maguta, ele tem uma história impressionante. Esse Museu Maguta, ele é fruto de uma curadoria coletiva. João Pacheco de Oliveira, ele, na década de 70, né, ele começou a fazer um trabalho com os povos indígenas do Norte, e os povos indígenas do Norte, eles estavam passando por um processo muito agressivo, né, de expulsão das suas terras, com o avanço da prática dos madeireiros, etc. e tal. E um certo dia, conversando com com João Pacheco, os povos indígenas Maguta disseram: a gente ia dar mais visibilidade à nossa história. Vocês já viram um livro de história, né? A gente pega um livro de história, tem ali no máximo 5 páginas, um livro de história de 300 páginas, tem ali no máximo 3, 4, 5 páginas sobre os povos indígenas. E os povos indígenas do Amazonas estavam sentindo que as pessoas não conheciam a sua história. Então, como é que eu vou legitimar, né, legitimar meus direitos, à saúde, à terra, à alimentação, direitos básicos, se as pessoas nem conhecem a minha história, nem dão valor à minha história? Então, conversando isso com o João Pacheco, eles disseram: a gente queria dar visibilidade à nossa história. E aí João Pacheco disse: olha, por que vocês não fazem um museu? Um museu dos povos Maguta. Nesse museu vocês podem mostrar elementos da cultura material de vocês, máscaras que são usadas nos rituais, né? Outros
objetos da indumentária indígena, podem apresentar para vocês apresentar para um público mais amplo as demandas sociais de vocês, etc. Então, esse museu nasce de um projeto de curadoria coletiva, com João Pacheco, representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os povos Maguta. Bom, mas eu estou trazendo essa imagem, que não está no texto, claro, para justamente ilustrar com mais riqueza de detalhes como os museus se transformam. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o agente transformador dos museus, no século XX, tem sido os antropólogos. Então, os antropólogos, eles surgem, né, como intelectuais dependentes dos museus, que eles dependiam dos museus. Por exemplo, Morgan, ele estudou os povos indígenas norte-americanos, fez trabalho de campo com os povos indígenas norte-americanos. Mas quando ele precisava de material para entender os povos indígenas americanos, para entender os antepassados dos povos indígenas americanos, ele ia para o museu. Para os museus que haviam nos Estados Unidos, para estudar, para pegar os objetos, para analisar. Então, por que eu estou trazendo essas imagens? Para evidenciar que o antropólogo ele tem sido um dos principais agentes de mudança do museu. Então, no primeiro momento, ele está nos museus, pegando esses objetos que ele não tinha acesso para estudar, né, para propor suas teorias do evolucionismo cultural, do difusionismo cultural. Lembre-se que Boas foi, né, o primeiro emprego de Boas foi no museu, onde Boas ficava analisando as peças e pensando na ideia de difusão, na ideia de particularismo cultural. E aí, depois disso, os antropólogos saem dos museus e voltam para os museus. Mas quando eles voltam para os museus, eles vão renovar os museus, trazer novas teorias para os museus, a partir dessa crítica que eles vão fazer a essa empresa colonial. Empresa colonial, o que eu digo é a essa lógica colonizadora, imperialista dos países do norte, que iriam para os outros países roubar objetos, colonizar os países, sem um senso crítico. Então, os antropólogos entram nos museus agora criticando isso. E justamente dando base para fazer dos museus uma ferramenta de contestação da história, de contestação das desigualdades sociais, ou seja, fazer dos museus um instrumento de ação social. E o Museu Maguta, ele é exatamente isso, é um instrumento de ação social que os povos indígenas Maguta, né, adquiriram na década de 70 para dar visibilidade à sua história, dar visibilidade às suas demandas sociais e, a partir disso, adquirirem legitimidade social para adquirirem direitos. Então, os museus eles passam por uma série de transformações, tanto éticas quanto estéticas. Transformações éticas no sentido de que, olha, todos os objetos que nós conseguimos é fruto de roubo. Isso não pode acontecer mais. A gente tem que mudar, a gente tem que criar uma política com um conjunto de regras para adquirir objetos. Depois da Segunda Guerra, isso fica muito evidente. Segunda Guerra, para quem trabalha com antropologia nos museus, para quem trabalha com história dos museus, é um período em que fica muito evidente. Né? Os alemães chegavam na França, roubavam todos os objetos dos museus que valiam milhares de dólares, milhares de dólares e levavam para a Alemanha. Os europeus chegavam aqui no Brasil, na África, na Austrália, roubavam todos os objetos e não estavam se importando se aquilo ia desestabilizar culturalmente os outros povos. Então, no século XX, os museus passam por uma série de transformações éticas. Olha, a gente não pode mais fazer isso. Depois da Segunda Guerra, todas as instituições de produção de conhecimento precisaram passar por transformações éticas. A Unesco ela esteve à frente disso. A gente vai falar disso depois, mas a Unesco esteve à frente disso. Tá? E em tudo que elas passaram por transformações éticas, né, que passaram a regular sociopoliticamente, né,
e economicamente também, o modo como os objetos eram adquiridos, elas puderam, né, refletir outras questões, por exemplo, questões estéticas, que dizem respeito ao modo como os objetos vão ser apresentados ao público. Então, um período que foi um marco, né, dessas transformações foi a década de 60, 70 e 80. E o que aconteceu entre a década de 60 e 80? Primeiro, vai se consolidar uma agenda de compromisso social dos museus. Então, os museus, eles não são espaços meramente para ostentar os objetos. Não. Eles são um espaço que tem que ter um compromisso social. Eu não posso colocar no museu um objeto, por exemplo, da cultura africana, do lado de um objeto da cultura europeia e dizer que a cultura europeia é mais evoluída do que a cultura africana. Era assim que os museus trabalhavam no século XIX. E isso deu elementos, por exemplo, para que os nazistas construíssem aquele argumento de que eles eram superiores aos outros povos. Então, os museus, eles vão consolidar uma agenda antropológica, uma agenda pautada em questões trazidas pelas ciências sociais. Então, os museus, eles não podem mais simplesmente apresentar os objetos sem uma preocupação ética, sem um compromisso social. Ele tem que ter um compromisso social. Você tem que ter compromisso com o que você representa. Você vai representar os povos indígenas, você não pode representá-los de qualquer modo, como inferiores, como infantis, não. Precisa de um compromisso ético e social. Né? E isso teve origem justamente a partir das discussões que envolviam antropólogos, sociólogos, cientistas sociais de outras áreas, própria economia também, história fundamental. Né? Então, essas discussões que vão fazer, né, vão levar essa agenda ética para os museus, que vão fazer com que os museus eles agreguem elementos da teoria social, para que eles se tornem instrumentos de compromisso de ação social, vão ser apresentados ali no Chile, na mesa redonda de Santiago do Chile. Veja, essas discussões antigamente eram feitas na Europa. Passaram a ser feitas na América do Sul, justamente para agregar as demandas sociais de povos que, em sua história, sofreram com a colonização. Se a gente vai fazer do museu um espaço de compromisso social, vamos ouvir os povos que estavam sendo representados nos museus sem nenhum compromisso social, que eram apresentados como inferiores. Nada melhor, em termos de coerência, do que a gente sair desse cenário Europa, Estados Unidos e ir para as antigas colônias, América do Sul, África, México, América Central. Então, essas discussões, que vão trazer para os museus esse compromisso social, com base nos estudos socioantropológicos, elas vão servir para que seja fundada uma nova forma de pensar os museus. Não mais como espaços de apresentação da diversidade cultural, inferiorizando os outros povos, mas como espaços de ação social. Então, essa perspectiva da nova museologia vai ser uma museologia que vai ser teoricamente embasada pelas teorias que têm sido produzidas pelas ciências sociais, especialmente pelos antropólogos, que dos cientistas sociais, antropólogo, sociólogo e cientista político, são os que estão mais, digamos assim, os que tiveram um contato maior de trabalho com os museus. Quando não se tinha avião, não se tinha barco a vapor, não se tinha tecnologia para viajar, só restavam os antropólogos e os museus. Os cientistas políticos estavam trabalhando com as estatísticas, com os sistemas políticos, com essa necessidade de se deslocar para ir até o outro para estudar. Um cientista político europeu, no começo do século XX, ele não tinha essa necessidade
sair da Europa para ir para os Estados Unidos estudar o sistema político norte-americano. Veja Max Weber. Max Weber era de uma era que não havia ainda ciência política, sociologia e antropologia bem definida. O que havia era a filosofia social. E Max Weber fez a ética protestante e o espírito do capitalismo, analisando os Estados Unidos da Alemanha. Ele não precisou se deslocar. Pegava os jornais, pegava as estatísticas que eram produzidas e analisava. A ética protestante é um livro que serve tanto para os colegas da ciência política quanto os sociólogos pensarem, né? Então, veja, os antropólogos não, eles tinham os museus para trabalhar. Então, a nova museologia, ela surge com base em argumentos teóricos da antropologia, né? Então, a partir daqui, década de 60 e 80, vão surgir novos desafios, né? Como a gente vai pensar um museu sem inferiorizar os outros povos? A gente não pode mais estar pegando objetos dos outros povos para utilizar, representando eles como se eles fossem selvagens, bárbaros. A gente tem que ter um compromisso social. Eu não posso construir qualquer representação dos outros povos que vá degradar a imagem deles. Não. E, além disso, né, a gente pode experimentar. Então, a nova museologia, que tem base na teoria antropológica, ela vai trazer novos desafios, que é justamente fazer dos museus uma instituição de ação social, e vai incentivar, né, as pessoas que trabalham com os museus a criarem novas estéticas, novos experimentos expográficos, que coloquem o público em maior interação com os objetos, que façam com que o público participe da exposição, com que o público ele não receba a informação de forma passiva, mas com que ele receba a informação e ele receba a informação de forma crítica. Tá? Então, a nova museologia, embasada nesse retorno dos antropólogos para os museus, ela vai propor novos desafios e novas estéticas para representar os objetos oriundos das diferentes culturas que eram coletados e levados para os museus, ou por antropólogos, ou pelos viajantes, né, que iam, né, de país em país, em lugares do mundo mais diversos, e traziam os objetos das suas coleções para os museus. Tá? Por fim, e também muito importante, né, essas 2 décadas do século XX vão consolidar novas bases éticas sobre a aquisição dos objetos. Agora, eu não posso mais simplesmente roubar um objeto na África e trazer para cá. Tem toda uma legislação que regulamenta. Se eu estou num aeroporto com uma máscara africana e eu estou passando pelo embarque, preciso ter minimamente um documento que ateste que aquela máscara eu não roubei aquela máscara de algum lugar. Mas essas novas bases éticas não se restringem a isso, né? Muitas vezes os museus eles não precisam de intermediários. Eles, como instituição, negociam entre si, né, entre seus curadores, e fazem permutas de objetos, etc. e tal. Sempre baseado em contratos, né, em arranjos embasados numa ética que ateste que aqueles objetos não foram adquiridos por meios escusos. Tá? Então, e além disso, bases éticas para que a representação desses objetos que são de outras culturas sejam feitos de modo que garantam que você não vai representar aquela cultura de modo degradante. Né? Você tem que ter um compromisso com que você está falando sobre o outro. Você não pode representar o outro de qualquer forma. Ainda mais hoje em dia. Né? Hoje em dia, com o acesso das tecnologias de informação, hoje em dia a gente pode, se a gente está aqui no Brasil, determinado grupo social, e tem um museu ou alguma instituição de produção do conhecimento representando você de forma degradante, você fica sabendo. Você pode entrar com processo, você pode acionar as vias legais. Então, quando eu digo que
No século XX, foi o ano da revolução dos museus, porque eles se expandiram e porque eles se tornaram instrumentos de contestação social. Eu estou me referindo especialmente à grande importância, né, que a nova museologia, que se configurou na década de 60 e 80, com base em estudos antropológicos, tem para transformar os museus como locus de estudo social. Tá? E aí agora a gente entra numa parte, né, depois que eu apresentei as transformações pelas quais os museus passaram, ali do final do século XVI, ali ao longo do século XVI até o século XX, eu sei que são 4 séculos apresentados em 30, 40 minutos. É muito pouco, mas infelizmente eu não posso. Cada século desse daria para fazer uma aula. Mas a gente precisa correr com o tempo. Então, nós antropólogos, agora que voltamos para os museus, estamos produzindo novas estratégias de análise, né, dessas instituições, novas abordagens para essas instituições, sempre pensando essas instituições como campo de ação social, campo de análise social. Tá? Então, nesse texto, eu vou propor, né, um esqueminha prático de análise antropológica para os museus. Então, nessa parte do texto, eu estou propondo, olha, quando um cientista social entra no museu, quando um antropólogo entra no museu, você tem que encarar o museu, né, como uma instituição que ela tem um projeto por trás dela, que vai orientar e organizar os objetos, e ao mesmo tempo que vai produzir um texto escrito, ou seja, uma exposição que é semelhante a um texto escrito. Então, nessa parte, eu estou propondo a gente analisar o museu como um texto. Então, sabe quando a gente pega um texto e a gente vai interpretá-lo, analisá-lo? Então, o que eu estou propondo nessa parte do artigo é que a gente olhe o museu como um texto escrito e que a gente tente identificar, a partir da leitura desse texto, qual é o projeto que está fundamentando determinado museu e o modo como esse museu está construindo uma representação dos outros, da diversidade cultural, por meio dos objetos. Então, eu estou dizendo, estudantes de antropologia, estudantes de sociologia, quando vocês entrarem no museu, analisem a exposição dos objetos como se ela fosse um texto e se perguntem o que é que essa exposição está querendo dizer. O que é que eu posso ler olhando para essa exposição? Qual a leitura que eu faço? Essa exposição, esse texto expográfico que está me explicando alguma coisa sobre o outro por meio dos objetos. Como ele foi projetado? Ele foi projetado para me fazer desenvolver o senso crítico, ou ele foi projetado de modo a me fazer absorver o conhecimento como se fosse uma verdade incontestável? Então, nessa parte, eu estou argumentando que por trás de cada museu existe um projeto socioantropológico que orienta aquele museu. E esse projeto de museu vai produzir as exposições como se fossem textos que comunicam ao visitante ou ao leitor uma informação. E aí, para a gente entender o que é que o museu está querendo comunicar, se ele está funcionando exatamente como instrumento de ação social ou só reproduzindo o conhecimento de forma acrítica, eu vou apresentar aqui a ideia de escrita museal ou escrita museológica e a ideia de projeto museográfico. Tá? Então, o que é escrita museal? Eu acredito que você teve dificuldade nessa parte, não foi, Tiago? Então, o que é escrita museal? Escrita museal é o processo pelo qual se produz textualmente as costuras que vão unir os objetos de coleções
dentro de um projeto museográfico. Então, eu estou dizendo que a exposição, ela é pensada, né? Ela é montada seguindo uma lógica, né, que foi projetada previamente. Eu estou dizendo que a exposição ela é um texto e você vai ler esse texto para tentar entender o que é que ela está querendo passar e o que é que ela está representando. Então, eu estou propondo que a gente encare as exposições dos museus como um texto. Essa ideia não é nova, tá? Essa ideia está no Clifford Geertz. Para quem já fez Antropologia 2 ou 3, Clifford Geertz, né, é um antropólogo interpretativista, hermenêutico, em que ele vai dizer que as culturas são como um texto, e você pode ler as culturas. Então, eu estou me apropriando disso e estou dizendo, olha, as exposições museográficas são como um texto, e a gente pode ler as exposições para tentar identificar o que é que o projetista está, né, a pessoa que projetou está querendo nos dizer. Se ela está querendo levar a gente a uma reflexão ativa, se ela está querendo fazer com que a gente absorva o conhecimento de forma passiva, sem criticar o que a gente está assimilando. E a gente tem, né, a narrativa expográfica, ou seja, o texto expográfico, que é o modo como os objetos materiais são apresentados ao público e à sociedade como um todo. E para produzir essa narrativa expográfica, ou seja, esse texto expográfico, é necessário, né, que você tenha alguém projetando esse texto, ou seja, alguém, né, que tenha ali um arcabouço teórico e prático para transformar esses objetos, que olhando para os objetos sozinhos, eles não querem dizer nada, mas quando eles são colocados numa exposição, eles dizem alguma coisa, eles produzem uma informação. Tá? Então, nessa parte, pessoal, eu vou apresentar para vocês que existem diferentes tipologias de projetos e de escritas museológicas, que a gente já viu no começo, né? Aqui nós temos diferentes projetos de museu, com diferentes tipos de escrita, né? Aqui, por exemplo, é um projeto museológico que ele tem como objetivo dar conta de tudo que diz respeito à vida humana, relação com os outros, né? Com os outros reinos animais, né? Um texto bagunçado, que mistura diferentes informações de origens e fontes diversas, informações naturais, informações textuais, informações de objetos de outras culturas guardados no armário. Aqui a gente já tem outro projeto, outra tipologia de museu, um museu laboratório, né? Um museu racionalista, pautado na razão, pautado na ideia de se produzir um conhecimento verdadeiro, incontestável. Aqui a gente já tem outras tipologias de museus, com outros projetos de museus, uma tipologia de uma casa-museu, que tem como finalidade apresentar uma narrativa, um texto sobre a vida de uma pessoa, né? Aqui, por exemplo, nós temos outra tipologia de museu, um museu também, uma casa-museu, mas que não é a casa-museu de um indivíduo, é uma casa-museu que apresenta uma narrativa de um grupo étnico, os povos Maguta. Então, quando eu falo em projeto museológico e escrita museológica, eu estou falando como esses diferentes projetos comunicam, representam diferentes grupos de indivíduos e de culturas. E aí, bom, aqui eu trago um exemplo de uma tipologia de projeto museológico e de uma tipologia de escrita museal. Então, aqui nós temos um projeto racionalista com uma escrita explicativa. E o que é isso? Né? Bom, eu estou tentando argumentar que dentro da museologia, de tipologia racionalista, né, existem diversas estratégias para comunicar ao leitor ou comunicar ao visitante uma representação do outro, uma representação de determinado evento ou acontecimento.
Então, essa tipologia de museu, que é uma tipologia racionalista, o painel com informações, com inscrições de textos, esquemas gráficos, desenhos, genealogias, eles desenvolvem um papel central. Né? Um museu racionalista, como esse aqui, um museu racionalista, né, que trazem informações como essas, textuais, que trazem objetos, né, pautados no saber científico, né, ele tem como, né, como finalidade, né, trazer para o museu uma certa autoridade científica na montagem de uma série de objetos contraditórios. Né? Então, a gente tem ali já uma primeira tipologia de museu, né, que são os museus racionalistas, que é pautado na razão científica. E quando a gente olha para esses museus, a gente observa um tipo de escrita explicativa, ou seja, que tem a função de explicar para o público a realidade do mundo. Tá? Esse museu Cesare Lombroso é um ótimo exemplo. Ele não é o exemplo que eu vou dar a partir daqui, mas ele é um excelente exemplo. Tá? Então, ó, primeiro ponto. O museu, né, cada museu ele tem um projeto que orienta aquele museu. E esse projeto que orienta aquele museu, ele vai produzir um tipo de narrativa, um tipo de escrita, um tipo de representação. Um primeiro tipo de museu, ou seja, um primeiro projeto de museu, é o projeto racionalista. E ele produz uma escrita explicativa. Então, como é esse projeto racionalista de museu? O projeto racionalista de museu, ele parte do princípio de que o visitante, né, ele vai receber uma informação pautada no saber científico. Uma informação que, por ser pautada no saber científico, ela não deve ser contestada. Ela deve simplesmente ser absorvida de modo passivo, sem contestação. E o que é que caracteriza esse projeto de museu racionalista? São museus que eles se utilizam de elementos do saber científico para ter legitimidade na construção da sua representação. Ou seja, eles vão utilizar textos informando, eles vão utilizar esquemas gráficos, genealogias, técnicas do saber científico para te convencer. Eles vão ter como finalidade produzir um texto que explica ao leitor sobre a realidade de determinado contexto. E essa explicação, ela vai ser absorvida de forma inquestionável. É pautado numa lógica do racionalismo cartesiano, né, de que, por meio da razão, você conhece a verdade do mundo. Então, o museu racionalista, esse projeto de museu racionalista, ele vai produzir uma explicação científica, né, sobre suas coleções, para que o visitante saia de lá com a sensação de que ele chegou a um conhecimento real e verdadeiro sobre o mundo. É pautado numa lógica cartesiana, que tem como finalidade explicar e fazer com que o leitor ou o visitante absorva essa explicação de forma inquestionável. Eu não vou questionar. É um museu científico, racionalista, que está me passando uma informação de forma coerente. Então, eu absorvo a informação e vou reproduzir. Um outro tipo de projeto de museu e um outro tipo de escrita museológica é o projeto reflexivo, que é um projeto que surge a partir dos estudos antropológicos sobre os museus, ou seja, é um projeto que vai te levar a criticar e a refletir determinada realidade de mundo que está sendo apresentada. Ele vai trazer o visitante como parte da construção do conhecimento. É um tipo de projeto museológico que surge com a nova museologia, que é uma museologia pautada nas contribuições antropológicas, que vai produzir um tipo de representação interpretativa, que vai deixar o visitante livre para interpretar
aquela exposição do modo que lhe convém. Tá? Então, o efeito que se busca nesse tipo de museu, com esse tipo de narrativa tipográfica, ou seja, esse tipo de escrita museal, é um efeito de que diversas, né, escrituras, diversas possibilidades, né, de arranjos narrativos estimulem a curiosidade, ou seja, convidem o visitante a querer saber mais, convidem o visitante a se aproximar do museu e a questionar o que está ali representado. Então, isso é como se fosse um palimpsesto. É um documento, é um tipo de texto antigo, né, que era um texto feito com tecido bruto. Você não apagava as escrituras, você escrevia. Com o tempo, outras pessoas iam escrevendo sobre aquele texto, né, e diversas pessoas iam escrevendo por cima daquele texto, à medida que o tempo ia passando e atualizando aquele texto. Então, essa tipologia de museu reflexivo, ele convida o leitor para ser, ele convida o visitante da exposição para ser parte criativa, né, desse projeto, desse processo expográfico. Então, o visitante, né, ele percebe uma sensação de incompletude, que o estimula a contribuir na montagem com informação própria. E é exatamente assim que o conhecimento se apresenta para a gente. O conhecimento ele é produzido coletivamente. Ele é produzido a partir de crítica. Né? Você absorve o conhecimento, reflete sobre aquele conhecimento, questiona, vê o que se aproveita, o que não se aproveita você atualiza. É assim que o conhecimento se produz. O conhecimento não é estático. E aí eu vou trazer aquele texto, né, do Thomas Kuhn sobre os paradigmas. Os paradigmas se sucedem, ou seja, o conhecimento científico, o conhecimento geral, ele é produzido a partir, né, da colaboração de diferentes pessoas. Ele não vem de cima, a gente absorve e reproduz. O conhecimento, ele se produz à medida que a gente absorve e produz em cima, exatamente como o palimpsesto. Você cria em cima novas escritas, né, novas interpretações de mundo. Então, aqui nós temos duas tipologias de museu. Uma tipologia de museu racionalista, com uma escrita explicativa, ou seja, com uma narrativa expográfica explicativa, que não convida o visitante a fazer parte nem a refletir sobre o percurso, ele simplesmente passa uma informação. Esse projeto de museu, ele é muito característico dos museus de ciência, tá? Dos museus de ciências naturais, dos museus de história. Tá? E nós temos o projeto reflexivo, pautado numa escrita interpretativa, que ele é característico dos museus etnográficos, que são museus justamente que convidam o leitor à crítica. Então é como se você entrasse no museu de história, a gente vai trabalhar isso num texto mais à frente, é como se você entrasse no museu de história, um projeto racionalista e uma escrita explicativa, e você chegasse na seção que fala sobre a abolição da escravatura, e aí você visse ali naquela seção, né, que a abolição da escravatura foi um processo que envolveu a princesa Isabel, que foi muito benevolente e que, num momento de muita iluminação, né, num momento iluminista benevolente, tardio, claro, ela vai abolir a escravidão. E a imagem que se passa dela nesse texto expográfico é de que ela foi uma grande salvadora dos afrodescendentes brasileiros. E a gente entra no etnográfico e entra numa seção que vai trabalhar com a abolição da escravidão, a gente vai ver um outro projeto. O Museu Etnográfico, ele parte do princípio de que o público, ou seja, o outro, ele tem que contribuir com a produção do conhecimento. Então, o museu reflexivo, ele vai mostrar que, de fato, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas que antes disso, os escravos já estavam se rebelando. Os escravos já estavam matando os seus senhores de engenho. Vai ver que tinha uma pressão muito externa da Inglaterra. Olha, a gente precisa
vender essa ideia do trabalho formal, e o Brasil tem que se adaptar a isso. Então, não pode ter o escravismo como motor da economia. Então, é um museu, percebam como essas diferentes tipologias de museus passam uma informação de modo diferente. A gente vai ver isso quando chegar no outro texto, mais à frente, mostrando como esse tipo de exposição que envolve escravidão, ela é construída e pensada antropologicamente, sociologicamente. Então, o projeto racionalista de museu com escrita explicativa, ele vai te explicar determinado evento, e não vai te dar margem para tu interpretar esse evento. Ele vai só dizer, olha, a princesa Isabel, ela fez a abolição da escravatura, e depois, de modo muito benevolente, os povos africanos que estavam no Brasil fazendo trabalho escravo foram abolidos. O museu reflexivo, não. Ele vai te dar ali diversos caminhos que tu vai poder interpretar do teu modo a história da abolição da escravatura. Olha, a princesa Isabel, ela aboliu a escravatura. Esse é um caminho. Mas olha, tem outro caminho aqui que fala que os escravos estavam pressionando. Ou seja, eles estavam brigando. Não foi uma coisa que eles estavam sentados esperando que ela viesse. Olha, haviam pressões internacionais. Qual dessas possibilidades explicativas ou interpretativas você quer seguir? Isso fica a critério do visitante. O museu reflexivo, que é esse museu etnográfico que está desenvolvendo ou estimulando o visitante a pensar diversas interpretações do mesmo evento, ele vai deixar o visitante livre para fazer a sua leitura do percurso expográfico. Então, é um museu mais aberto à experimentação, mais aberto a diferentes interpretações. Ele não tem só um caminho. Ele não apresenta as suas coleções, ele não apresenta os seus objetos de coleções de um modo único, seguindo uma única explicação. Não, ele abre portas para que o visitante ele escolha a interpretação que mais lhe apetece. Então, a chave para compreender o projeto reflexivo e a escrita interpretativa está em trazer para as exposições nos museus a dimensão processual. Né? Quando a gente olha um museu racionalista, de projeto racionalista que tem uma escrita explicativa, você não chega no museu e percebe o processo que levou à montagem da exposição. Não, você vê a exposição pronta. É esse o caminho que você tem que seguir e é essa a explicação que você vai absorver. No museu reflexivo, com escrita interpretativa, você, como visitante, vai ver a dimensão processual da montagem da exposição. Você vai ver diferentes caminhos para você interpretar o museu. Você vai perceber ali o modo como esses objetos eles estão ali, né, apresentados ao público, incentivando uma maior participação do público, tanto dos grupos representados, como nós vamos ver em outros textos, que eu falava no começo da aula, né, na questão da colaboração nos museus, que a gente vai ver muito nos museus indígenas, em que os povos indígenas e os curadores trabalham junto para pensar uma exposição que contemple as demandas sociais dos grupos, né? Mas também vai estimular o público e os visitantes para reescreverem, repensarem as narrativas museais ou museográficas. Então, esse tipo de museu, que é o tipo reflexivo, e esse tipo de escrita museológica, ou seja, esse tipo de montagem da exposição como um texto, vai ser um texto convidativo e provocativo, aberto, né, a diferentes interpretações. Ele vai oferecer caminhos que o público vai interpretar e seguir do modo que a sua criatividade for despertada. Então, agora eu trago alguns exemplos de diferentes tipologias de projetos e escritas museológicas. Então, esse foi o museu que eu analisei na minha tese, tá? É o Museu Nacional Pré-Histórico e Etnográfico Luigi Pigorini. Luigi Pigorini era um intelectual italiano que foi o pai fundador desse museu, tá? Então,
Veja que esse museu ele é quase como se fosse um templo, né? Um templo romano, um templo, né? Ele é quase como um templo, ele ocupa um quarteirão inteiro, né? São diferentes museus, mas o Museu Pigorini, que é o Museu Etnográfico Histórico, fica só aqui dentro desse quadrado vermelho. Vejam as colunas, são quase como um templo do saber, né? Racional, do saber científico. Parece uma ode à arquitetura greco-romana. Tá? Então, vejam, a exposição permanente à origem das espécies. Então, o museu racionalista, ele é um museu que ele utiliza do painel, né? Ele utiliza da explicação racional como base para produzir o conhecimento. Então, é um conhecimento que você não tem margem para contestar. Você não tem como fazer parte dessa exposição, interagir com ela. Você lê o painel, você olha a exposição e você absorve aquele conteúdo de forma acrítica. Então, o museu racionalista, que tem um projeto racionalista e que tem um tipo de escrita explicativa, ele não vai permitir que o público ele abra portas para diferentes interpretações nos museus. Não. Ele vai te dar aqui o percurso expográfico todo explicado, olha, por meio do texto dos painéis, utilizando gráficos, utilizando imagens científicas, racionalistas, para convencer o público sobre aquilo que ele quer comunicar. Então, ele não estimula o público a refletir. Ele simplesmente é como se ele abrisse a cabeça do público, colocasse a informação e fechasse. Então, é um museu que ele vai construir toda a lógica evolucionista da humanidade a partir de seus modelos, a partir do seu percurso expográfico. É um museu que começa o percurso falando da origem das bactérias, da origem da vida, até chegar nos primeiros hominídeos, passando depois para os homens contemporâneos. Então vejam que é um museu em que ele reproduz essa mesma lógica racionalista engessada, né, de que a vida humana se desenvolve de uma forma imutável. Assim, primeiro temos as primeiras bactérias, depois os primeiros hominídeos, que evoluem para os primeiros, né, para o primeiro gênero Homo, que é o Homo, né, que a gente tem registro, que entra Homo de Neandertal, Homo sapiens sapiens, e aí depois os homens vão descobrir o fogo, era dos metais, ou seja, ele apresenta uma narrativa científica que não estimula o leitor a questionar, a pensar, a refletir, não. Ele apresenta os objetos seguindo uma ordem evolutiva, ainda pautada na mesma lógica do evolucionismo cultural, né? De que as espécies vão evoluindo, e de repente você tem os povos selvagens, os povos bárbaros, os povos civilizados. Aqui é a seção da América do Sul. Aqui nós já temos outros experimentos de museu. Aqui a gente vê um novo experimento museológico, que é o experimento reflexivo, em que, vejam, aqui você tem o curador da exposição, né, que está fazendo uma exposição sobre os povos indígenas, mas você tem um compromisso social de trazer os povos indígenas para participar da exposição, para auxiliar na construção do texto expográfico, para contar a sua própria história a partir da exposição dos objetos que foram tirados do seu grupo e levados para o museu. Então, aqui a gente já tem um projeto de museu diferente desse. Aqui a gente já tem um projeto reflexivo. A ideia é chamar os povos que estão sendo representados para ajudarem a construir uma explicação que não é única sobre os objetos coletados, que foram coletados deles. Então, aqui, no projeto racionalista, você tem uma pessoa, um curador, que está projetando todo o museu, utilizando de elementos científicos, racionais e cartesianos para convencer o público da informação que ele quer passar, para explicar ao público
o modo como a diversidade humana, a humanidade surgiu e a diversidade humana se desenvolveu. Aqui não, aqui você tem um europeu, muito provavelmente, curador do museu, que tem uma ideia sobre os objetos coletados desse povo, mas que ele não quer passar uma informação única. Ele quer trazer os povos que são donos desses objetos, que estão no museu, para construírem outras interpretações, para que o leitor, o visitante, ele tenha mais de um caminho para refletir sobre aquela cultura e sobre aqueles objetos adquiridos daquela cultura pelo museu. Então, aqui a gente já tem um projeto de museu reflexivo com um tipo de escrita, ou seja, um tipo de representação interpretativa. Tiago, fala, por favor. Ô, professor, esse tipo de museu não quer dizer assim, vamos supor, é isso porque eu estou dizendo, porque eu sou o índio, e eu estou falando o que eu passo, o que eu convivo lá na tribo, e isso representa isso? É mais ou menos assim? Sim, Tiago, tem isso também. Esse museu reflexivo que a gente está vendo como exemplo a partir dessa foto, tá? Ele está pautado numa lógica, primeiro, de que, olha, o conhecimento, né, que é produzido no museu racionalista, esse aqui é um tipo de museu que é crítico ao museu racionalista. O museu racionalista, ele produz uma explicação que não é contestada, pautada num saber científico que não é contestado. Esse museu reflexivo, né, ele está propondo o seguinte, olha, existem diversas interpretações sobre os povos representados no museu. Então, quem sou eu para trazer uma única explicação e dizer que essa explicação é a verdadeira? Eu tenho a minha leitura sobre os povos indígenas a partir dos objetos, mas eu quero que eles venham aqui e mostrem a leitura deles também, para que o público tenha um leque de possibilidades para interpretar esses objetos. Então, nada melhor do que trazer esses povos que conhecem a história dos seus objetos melhor do que eu para falar sobre esses objetos. Porque assim o público vai ter minimamente duas possibilidades. A possibilidade de interpretar o texto expográfico com base no material produzido pelo curador e também a possibilidade, Gilvan, já vou passar a palavra para você, a possibilidade de interpretar a exposição, o percurso expográfico com base no próprio relato dos povos indígenas. Esses povos indígenas estavam aqui, pessoal, porque eu já passo, viu, Gilvan? Esses povos indígenas estavam aqui, como eu expliquei para vocês, esse museu que eu estudei, ele tinha adquirido uma coleção de objetos que foi roubada por um missionário lá no Alto Rio Negro e levado para lá. Esses objetos são objetos sagrados. Podem ser expostos de qualquer modo. São objetos de tabu para os povos indígenas. Então, esse curador aqui, que eu não me lembro o nome, parece-me que é Carlo Nobili, eu não me lembro o nome. Esse curador aqui pensou, olha, como é que eu vou expor objetos que são sagrados? E se eu estiver cometendo uma violência simbólica com esses povos indígenas? Então, quer saber, eu vou chamar eles para cá e eles vão pegar esses objetos e vão me dizer como esses objetos devem ser expostos. Eles é quem sabem como aqueles objetos devem ser expostos. Olha, eu posso expor esse objeto aqui? Olha, não, porque esse objeto as mulheres não podem ver. Se as mulheres veem, nós vamos cair em desgraça, etc. Então, esse objeto não pode ser exposto. Esse objeto aqui não era um objeto de arte, isso era um objeto do cotidiano. Então, eles são chamados para ajudarem a construir esse texto, essa narrativa expográfica, de modo, sim, Tiago, que a narrativa fique mais coerente com a realidade, mas também, e principalmente, de modo a fazer o visitante ver que não existe uma única explicação para determinado evento, mas que existem várias interpretações. Então, tem a interpretação dos povos indígenas sobre sua própria cultura, tem a interpretação do curador com base no que ele estudou daquela cultura e com base em tudo que ele coletou daquela cultura. Coletou não, mas que chegou a ele coletada por outras pessoas.
Tá? Então, é uma estratégia, sim, de fazer com que eles tragam uma representação mais coerente para aqueles objetos, porque aqueles objetos são deles, ou eram deles, agora são do museu. E é uma estratégia para que a exposição seja montada de um modo que não desrespeite, né, a dinâmica, né, sagrada daqueles povos. Gilvan, você queria falar? Por favor, fala. Ô, professor, nesse sentido aí, aqui quando a gente vamos para a Serra da Barriga, lá no caso tem um museu, aí no caso seria um tipo de museu reflexivo, no caso. E o Theo Brandão aqui de Maceió também, no caso, seria aquele do explicativo, no caso. Perfeito, Gilvan. Que bacana. O Museu Theo Brandão, que eu inclusive dou aula lá para antropologia na pós, o Museu Theo Brandão, ele tem ali um projeto racionalista. Hoje em dia mais não. Mas ele surge de um projeto racionalista. Theo Brandão, né, um folclorista, que tinha como projeto de vida coletar o maior número de dados, né, da cultura popular alagoana para mostrar, né, para o público uma explicação da cultura popular alagoana. Então, ele nasce de um projeto racionalista, que tem como objetivo produzir explicações verídicas sobre o que é popular em Alagoas, o que fundamenta o guerreiro em Alagoas. Depois disso, com o passar do tempo, né, com o retorno dos antropólogos para os museus, com a nova museologia, ele se renova. Então, o Museu Theo Brandão, ele vai abrir as suas portas para que o guerreiro, que antes só entrava lá a partir dos seus objetos, ele vá para o museu auxiliar os curadores na montagem da exposição. Então, se antes Theo Brandão pegava os objetos do guerreiro e explicava o que eram aqueles objetos, hoje em dia, depois que a professora Fernanda Reichenberg, antropóloga, foi diretora, depois que o próprio professor Acioli foi diretor também, que faleceu, infelizmente, assassinado brutalmente há um mês atrás, ele abre as portas, né, e ele começa a se atualizar nesse projeto reflexivo, né, que vai trazer ali um tipo de narrativa expográfica mais, digamos assim, interpretativa. Ele traz o guerreiro para auxiliar na construção, ele abre as portas não só para fazer exposições, mas para trazer outros povos da cultura popular, para fazer premiações, para fazer uma série de parcerias colaborativas com esses povos. Então, o Museu Brandão ele é um excelente exemplo, né, de um museu que começa nesse projeto racionalista e se atualiza nesse projeto, digamos assim, etnográfico de museologia colaborativa, ou seja, de museologia reflexiva, um projeto interpretativo, em que os próprios grupos representados passam a entrar no museu e trabalhar junto com o curador. Perfeita a sua questão. A exemplo disso é a apresentação da dança de coco, né, professor? Que tem a apresentação da dança de coco, é isso? Perfeito, que agora está lá dentro. Ou seja, o museu não é mais só um lugar de ostentação de objetos artísticos. Não, o museu é um lugar de interação social, onde você vai ver dança de coco, onde você vai ver o guerreiro explicando como é que ele produz aquele objeto, aquela indumentária, como é que ele faz os passos da dança dele. E o museu que tem lá na Serra da Barriga também é um museu que surge de uma demanda social, né? Todos vocês conhecem Serra da Barriga, famosa por causa do Quilombo dos Palmares, de Zumbi dos Palmares, e aquele museu nasce, né, de um projeto social para dar legitimidade àquele grupo que está lá, para reconhecimento de terra, reconhecimento da legitimidade quilombola, para ocupar aquele espaço, que é um espaço que, se eles não criarem estratégias, o pessoal vem e pega, né? Tá certo que é um espaço que foi demarcado, tá certo que é uma área que é registrada como patrimônio material, mas eles precisam de estratégias para estarem comunicando isso. Porque senão, se eles deixam para lá, o pessoal esquece e quando vê, tem algum empresário comprando, acabou-se a Serra da Barriga, vira um resort, alguma coisa parecida. Excelente pergunta, Gilvão.
professor fechou o fone, microfone. Pessoal, não, eu acho que não. Eu acho que aqui a gente pode encerrar. Porque o que eu trouxe aqui foi... Eu vou trazer só mais um exemplo, tá? É porque isso aqui foi uns slides que eu fiz para uma conferência com base nesse texto. Não, eu acho que não. Eu acho que senão aqui eu vou entrar em temas que eu queria trabalhar em outra aula. Então eu acho que eu vou parar por aqui, porque aqui eu estou mostrando justamente... aqui é o Museu Luigi Pigorini, tá? Então o Museu Luigi Pigorini, ele surge de um projeto racionalista e de uma tipologia de representação dos povos explicativa, tá? Mas ao longo do tempo ele vai se atualizando. Todos os museus têm que se atualizar. Tá? Então aqui também é o Museu Pigorini. Só que essa foto do Museu Pigorini expressa exatamente o momento que ele está se atualizando. Né? Então, se antes o Museu Pigorini focava apenas em um projeto racionalista que tinha como finalidade explicar a verdade dos fatos, agora o Museu Pigorini ele também encara um projeto de antropologia, ou melhor, um projeto etnográfico reflexivo, né, de produção de tipologias historiográficas interpretativas, trazendo os próprios povos representados para pensar os seus objetos. E aí o Gilvan tocou num ponto importante, que é esse ponto que os museus eles também se atualizam. Né? Então, semelhante ao Museu Luigi Pigorini, o Museu Theo Brandão, ele também se atualizou. O Museu Theo Brandão, e aí a gente fecha com essa reflexão do Gilvan, que foi importantíssima com esses exemplos dele. O Museu Theo Brandão ele também nasce de um projeto racionalista, explicativo, mas ele se atualiza. E agora a gente percebe que ele está adotando um projeto reflexivo, interpretativo. Tá? Então, minha ideia nesse texto, pessoal, eu prometo que não vamos trabalhar só textos meus, tá? É porque eu quis abrir com esse texto meu. Mas a minha ideia nesse texto é mostrar exatamente isso. Tá? A antropologia nasce nos museus como um lugar de reprodução da lógica colonial europeia e americana. Tá? Depois a antropologia, justamente por isso, se afasta dos museus, quando a antropologia vai começar a produzir toda uma teoria crítica dessa lógica colonial. Depois a antropologia volta para os museus para renovar os museus. Né? Renovar no sentido de trazer um novo projeto, não mais racionalista, explicativo, mas um projeto reflexivo, ou seja, que leva a uma reflexão crítica e que produz diferentes interpretações sobre o mesmo fato ou sobre uma mesma coleção de objetos. Tá? E aí depois eu trago o exemplo do Museu Luigi Pigorini, né, que surge de um projeto racionalista e explicativo e se atualiza para um projeto reflexivo e interpretativo. Tá? E aí a gente termina com esses dois exemplos que o Gilvan trouxe, né, que além de permitirem a gente observar o museu como um instrumento de contestação social, permite a gente ver neles esses dois projetos de museus. O Theo Brandão, que é possível a gente ver ele se atualizando, e o museu lá da Serra da Barriga, que é um museu que tem na sua própria origem, né, estimular essa reflexão e essas diferentes interpretações sobre a história traumática da escravidão. Né? E ele serve como um instrumento de contestação social e um instrumento de ação social que funciona como um instrumento para dar visibilidade às demandas sociais desse grupo. Né? E aí, com isso, a gente encerra a aula. Tiago, você levantou a mão. A gente vai falar 10 minutos ainda, tá, pessoal? Tiago, você levantou a mão. Pode falar. Quer falar? Eu pensei que tinha aberto o microfone. Qual desses tipos assim, de museu é reflexionista ou como é daquele outro?
Esqueci. Racionalista. Qual desses assim é o mais contribuinte assim, para a aprendizagem, o senhor que estudou mais no museu? Assim, facilita a aprendizagem, é mais coerente. Veja, Tiago, ambas as tipologias são importantes. Tá? Essa tipologia racionalista e explicativa, ela surge de um projeto cartesiano. Né? Sabe Descartes, que foi aquele que escreveu aquela máxima, penso, logo existo? Descartes ele tem um livro chamado O Método. Então, Descartes ele parte do princípio de que se você seguir alguns direcionamentos, né, você consegue chegar à verdade pura das coisas, a razão pela razão. Né? Então, Descartes era um racionalista que acreditava, né, que o saber científico era o único modo de produzir um conhecimento verdadeiro. Então, esse museu racionalista, ele é alicerçado nessa ideia, né, de que seguindo um método racional, científico, você chega à verdade, ao conhecimento verdadeiro. Esse tipo de museu, ele é importante para produzir conhecimento, ele é importante também para produzir conhecimento, ele tem o seu valor, ele não é descartado. Tem muitos museus que trabalham com essa tipologia racionalista e explicativa, né? E eles servem para produzir conhecimento, né? Agora, ele produz um conhecimento, né, que é um conhecimento que ele é passado para o público absorver de forma passiva. Então, o público, ele absorve o conhecimento e ele não é estimulado a refletir, a questionar, a criticar. O museu reflexivo, não. O museu reflexivo, ele segue uma lógica crítica desse saber racionalista cartesiano. Né? Eu ouso dizer que ele segue uma lógica que teve origem ali na produção filosófica do Nietzsche. Né? Nietzsche, ele foi um filósofo que criticou muito Descartes. O Nietzsche, enquanto Descartes dizia que através da razão você chega à verdade, o Nietzsche ele dizia que as verdades são construções. O Nietzsche ele dizia que a razão e o conhecimento científico ele é só mais uma forma de produção de conhecimento. Tem um conhecimento mítico, tem um conhecimento religioso, tem um conhecimento filosófico. Então, o Nietzsche ele vai dizer, olha, a ciência ela está mais preocupada em construir verdades do que em fazer boas perguntas. Tá? E o museu reflexivo, ele está, né, incentivando o seu público, né, a fazer perguntas, a fazer questionamentos do mundo. Né? Então, ele para a atualidade, né, o modo atual de se produzir conhecimento, o museu reflexivo ele é muito interessante, porque ele estimula o público o tempo todo a contestar, a refletir, e assim, junto, produzir conhecimento. Então, ambos os museus produzem um conhecimento interessante e legítimo. Mas o museu reflexivo, interpretativo, ele está atualizado dentro das novas formas de produção do conhecimento, que é pautada nessa lógica de que o conhecimento ele se produz em conjunto. O conhecimento ele não é absorvido de forma passiva, não. Ele é absorvido de forma ativa e ele é reproduzido e transformado por quem absorve o conhecimento. E quem absorve o conhecimento é uma parte central da produção do conhecimento. Porque o conhecimento ele se produz quando a gente absorve o conhecimento, aprende e, né, cria em cima dele. Então, eu convido a vocês não a pensar que um museu é melhor do que o outro, mas que ambas as tipologias se complementam. Né? Se complementam. O museu racionalista explicativo estava pautado numa lógica de produção do conhecimento do século XIX, né? De que existia uma verdade que o saber racional ia descobrir e a verdade é aquela. O museu reflexivo interpretativo ele está pautado em outra lógica de produção do conhecimento, que é uma lógica de produção do conhecimento moderna, do século XX, pós-guerra. Uma lógica que a gente... não existe uma verdade única. Existem diferentes interpretações sobre o mesmo evento.
O mesmo evento, o mesmo fato, uma mesma exposição, eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, o Gilvan interpreta de outro, o Adão interpreta de outro. E não existe uma interpretação mais verdadeira que a outra. O que a gente pode fazer é compartilhar nossas interpretações e chegarmos ali a reflexões interessantes, reflexões inovadoras, né? Então, não existe uma tipologia melhor ou pior do que outra. Existem diferentes tipologias e o mais bacana é relacioná-las, como o Museu Pigorini está fazendo. O Museu Luigi Pigorini não deixou de utilizar essa lógica, mas ele está aberto a outras lógicas, a outras possibilidades, outros projetos museológicos, outros projetos de narrativa museal. Ele está usando as duas. O Museu Theo Brandão tem lá a sua ala onde ele mostra as fotografias do guerreiro lá da década de 40 até os dias de hoje. Mas ele se atualizou. Ele tem espaços em que ele utiliza um projeto racionalista e explicativo, mas tem espaços atualizados em que ele apresenta uma lógica reflexiva que estimula a crítica, etc. Tá? Pessoal, a gente para por aqui. Gilvan e Otacílio, vocês chegaram hoje, então deixa eu dar umas orientações para vocês, tá? É uma turma pequena, tá? Eu não fico triste, não. Eu acho que dá para a gente trabalhar bacana com isso, tá? Então, é uma turma pequena e é uma disciplina leve. É uma disciplina que toda aula eu vou apresentar um texto, fazendo assim um seminário, tá? Ou seja, vocês vão ouvir, depois levantar questões, feito o Gilvan e o Tiago fizeram, tá? Eu vou contribuir a partir das questões de vocês, mas vai ser uma disciplina leve, não é uma disciplina pesada, que vai ter trabalho todo dia, que vai dar trabalho a vocês, não, é uma disciplina leve. E para o trabalho final, eu tinha combinado com o Otacílio e com o Adão a gente fazer um artigo, no sentido de que o Adão e o Otacílio vão fazer ali a AB1 e a AB2, eles vão produzir um texto de 2 páginas AB1, 2 páginas AB2, e aí vai dar 4 páginas, juntando as 4 páginas do Adão com as 4 páginas do Otacílio, a gente vai ter 8 páginas. E aí eu vou pegar essas 8 páginas deles dois e trabalhar um artigozinho com material etnográfico que eu tenho. E aí o Adão, o Otacílio e eu, a gente vai fazer um artigo e mandar para uma revista. Tá? E aí eu vou propor para você, Gilvan, e para o Tiago, que a gente faça a mesma coisa. A B1, eu vou dar um tema, vocês vão pegar ali um texto, 2 textos, que vocês mais gostaram sobre o tema, vão produzir 2 páginas para a B1, o Gilvan e o Tiago. Depois, na B2, produzir mais 2 páginas, aí cada um vai ter 4 páginas produzidas, e aí eu vou pegar essas 4 páginas e vou também fazer uma análise de dados etnográficos que eu tenho, a gente vai fazer um artigo e mandar para uma revista. Então, no fim da disciplina, qual é o nosso produto final? Eu, o Tiago e o Gilvan vamos ter um artigo para submeter a uma revista e eu, o Adão e o Otacílio vamos ter outro artigo para submeter para outra revista. Tá? Então, a B1, vocês vão produzir 2 páginas sobre um tema, depois na B2 produzir mais 2 páginas sobre esse mesmo tema, né? Com base nas discussões que a gente vai ter, e eu vou juntar esse material, trabalhar em cima desse material, escrever uma introdução, afinar, corrigir, pegar os meus dados, analisar, faz um artigo. Então, é uma disciplina leve, tá? Eu não quero dar trabalho para vocês, nem sobrecarregar vocês, né? O Adão e o Otacílio já foram meus alunos, sabem o meu trabalho, tá? E aí, bom, é isso. Eu vou até parar de gravar aqui, porque são informações que não... E aí,